O filme começa com uma menina dizendo que a história a seguir era de fato real. Porém, as autoridades do local decidiram abafar o caso já que eles não conseguiram resolver. Mas se perguntasse para os habitantes da cidade, todos diriam que o que será relatado aconteceu. Depois disso, somos levados para a escola Maybrook, onde somos apresentados para a nova professora da instituição chamada Justine Gandhi, e assim que entra em sua sala de aula, descobre que tinha apenas um aluno para assistir à aula, e logo em seguida, o filme nos revela que o nome do garoto era Alex Lilly. A menina que estava narrando diz que a causa de apenas Alex estar na sala de aula era que todas as outras crianças tinham se levantado no meio da madrugada, caminharam para a rua e nunca mais foram vistas. Após vermos as crianças correndo pelas ruas, o filme nos mostra os pais das crianças realizando buscas para encontrar seus filhos, e devido à gravidade, as autoridades fizeram um longo interrogatório com Alex e com Justine, porém, nenhum dos dois souberam dar informações para ajudar o caso. Posteriormente, descobrimos que a escola ficou um mês fechada por causa do ocorrido, e assim que retornou às aulas, uma reunião foi realizada para conscientizar o luto dos pais que perderam os seus filhos. Ao longo da palestra, os pais começaram a questionar por que apenas os alunos de Justine desapareceram, e assim que a jovem toma a palavra, começa a se desculpar e dizer que também amava as crianças. Entretanto, os pais começam a ameaçar a moça, e graças a isso, Justine é escoltada para o lado de fora da escola. Antes de ir para casa, a moça para em um posto de gasolina e compra 2 garrafas de uísque, e enquanto estava se retirando, um número sem identificação liga para seu celular, e logo que atende, uma mulher alerta-a para tomar cuidado. Em casa, ao longo do preparo de sua bebida, Justine ouve a campainha tocando, mas antes de atender, a moça não encontra quem estava na porta, e assim que desiste de atender, ouve novamente alguém na porta de maneira brusca, e após recolher um spray de pimenta, vai até o lado de fora, porém, não encontra ninguém no local. Ao longo de sua busca, Justine descobre que alguém havia pichado seu carro, e na manhã seguinte, enquanto estava em seu trabalho, Marcus Miller, seu chefe e diretor da escola, oferece uma proposta para ela se afastar de seu emprego por um período, e ao longo da conversa, uma discussão sobre Alex se levanta. Ainda no mesmo dia, Justine denuncia para a polícia a pichação em seu carro e as ligações que estava recebendo, e enquanto a jovem estava ouvindo as instruções do policial, cumprimenta um homem de onde estava. Durante a noite, o filme nos mostra Justine bebendo em um bar, e não muito tempo depois, Paul Morgan aparece no local e se une à moça, e ao longo da conversa, a dupla começa a falar sobre o que Justine estava passando, e como conselho, Paul diz que a jovem deveria parar de beber e pensar sobre o que realmente importava. Ainda durante o diálogo, o rapaz revela que sua esposa não sabia que ele saiu para encontrar Justine, e após a moça tentar convencer Paul a beber, o filme nos mostra a dupla acordando na casa de Justine. Depois disso, vemos a jovem levando Paul até sua casa, e ao longo do trajeto, a dupla discute sobre o rumo da investigação das crianças desaparecidas, e logo em seguida, Justine vai até a escola e fica observando Alex, e assim que o menino sobe no ônibus, a mulher começa a segui-lo até sua casa. Logo que Alex chega na sua residência, Justine vai até a casa e toca a campainha, mas como ninguém lhe atende, a moça começa a caminhar pelo quintal da casa, e assim que consegue encontrar uma fresta na janela, avista os pais do garoto no lado de dentro. Assim que descobre a nova informação, Justine comunica a Marcos sobre o que tinha visto, porém, o homem repreende a atitude da jovem e não a ajuda a descobrir o que estava acontecendo. Posteriormente, Justine retorna à loja de conveniência do posto de gasolina, e enquanto estava escolhendo uma bebida, uma mulher lhe ataca e questiona se ela havia dormido com Paul, e após Justine responder à mulher, descobrimos que era Dona Morgan, a esposa de Paul. De noite, enquanto a moça estava dormindo, o filme nos mostra o sonho de Justine, onde a jovem caminhava pelos corredores da escola até entrar em sua sala, e enquanto estava observando seus alunos, Alex se levanta e sorri para ela. Logo que Justine acorda, começa a observar sua casa, e logo que não encontra nada, retorna a seu sono, porém, a moça avista alguém no teto de seu quarto, e após o susto, a mulher desaparece. No dia seguinte, Justine novamente segue Alex até sua casa, e assim que aborda o menino para conversar, Alex se despede e diz que precisava ir para casa. Em seguida, Justine vai até a casa do garoto e insiste para que alguém lhe atenda, e graças a isso, a moça fica de vigília dentro de seu carro, e enquanto Justine dormia, o filme nos mostra a mãe de Alex saindo da casa e indo em direção do carro, e assim que se aproxima, entra no veículo e corta uma mecha do cabelo da jovem. Posteriormente, o filme nos mostra um homem chamado Archer Graff dormindo, e assim que sua esposa se despede para ir trabalhar, o homem fica observando um vídeo de seu filho correndo para fora de casa. Logo que Archer chega em seu trabalho, um de seus funcionários relata que a construção que o homem estava encarregado não estava saindo como esperado, e ainda no mesmo dia,
Archer vai até a delegacia para saber como estava a investigação para encontrar seu filho, e ao longo da conversa com o delegado Ed Locke, Archer diz que eles deveriam prender Justine Gandhi. Depois disso, o filme nos revela que após a reunião na escola onde Justine foi escoltada, Archer a seguiu até sua casa, e com isso, nos mostra que ele tinha latas de tintas em sua caminhonete. Posteriormente, o filme nos mostra Archer acordando em sua casa, porém, avista a si mesmo dormindo na cama, e após a porta do quarto se abrir, começa a caminhar pela casa em busca de seu filho, e assim que avista o menino, corre em sua direção. Logo que atravessa um arbusto, Archer vê seu filho correndo para uma casa. Entretanto, o homem avista um rifle imenso em cima da casa com o número 217, e após Archer entrar na casa, encontra o menino dormindo em uma cama, e assim que o aborda, Matthew apenas observa seu pai. Enquanto Archer estava expondo seus sentimentos, uma mulher aparece no lugar do garoto. Na manhã seguinte, Archer avista uma torre do lado de fora da sua casa, e graças a isso, o homem inicia uma investigação, e ainda no mesmo dia, Archer vai até a casa de um dos pais que perderam seus filhos, e assim que Erica atende a porta, o homem pede a gravação de quando a filha de Erica tinha desaparecido, porém, a mulher nega seu pedido. Após isso, Archer fica em frente à casa da mulher, e assim que o marido de Erica chega em sua casa, Archer aborda Gary novamente e pede a gravação do dia em que sua filha tinha desaparecido, e após avaliar o vídeo, o homem consegue um novo progresso em sua investigação. Enquanto estava procurando por mais pistas, Archer encontra o carro de Justine estacionando no posto de gasolina, e com isso, vai até a jovem e começa a discutir com ela, mas enquanto a dupla conversava, Marcos aparece correndo e ataca Justine. Com isso, Archer tenta tirar Marcos de cima da jovem, e assim que Justine consegue fugir para dentro da loja de conveniência, Marcos derruba Archer e começa a atacar o homem. Posteriormente, o filme nos mostra Paul conversando com Donna, e assim que a conversa se encerra, descobrimos que o delegado Ed Locke era sogro de Paul, e logo que o rapaz inicia seu turno policial, o filme nos mostra Paul cumprimentando Justine. Ao longo de sua patrulha, Paul avista um jovem correndo pelas ruas, e assim que o encontra em um beco, o moço começa a fugir do policial, e assim que Paul alcança, James Anthony diz que estava apenas tentando entrar em seu trabalho, já que havia perdido as chaves do local. Enquanto Paul estava revistando o rapaz, o homem é ferido por uma agulha que estava no bolso de James, e após neutralizar o jovem, Paul começa a cuidar de seu ferimento, porém, percebe que a câmera da viatura o visualizou agredindo James. Assim que Paul acorda o rapaz, realiza um acordo de paz entre os dois, e assim que chega na delegacia, Ed instrui o rapaz sobre o que deveria fazer com a gravação e com a agulha que lhe espetou. Enquanto estava se acalmando no carro, Paul recebe uma mensagem de Justine, e com isso, o filme nos mostra o homem indo encontrar sua amiga, e diferente da versão da moça, vemos o casal passando a noite juntos e o caminho que Paul seguiu após a despedida de Justine. Assim que o policial chega em casa, descobre que sua esposa já estava no local, e assim que Donna encontra seu marido e inicia uma conversa, descobre que ele tinha dormido com alguém. Ao longo de seu trabalho, Paul encontra James indo realizar um boletim de ocorrência, e devido a isso, o policial desliga a câmera da viatura e começa a perseguir o rapaz. Posteriormente, o filme nos mostra James tentando usar entorpecentes, e ao longo do dia, enquanto tentava encontrar um carro destrancado, conversa com seu irmão sobre seu novo emprego, porém, antes que o jovem terminasse de explicar sua situação, a ligação é desligada. Logo que encontra um pertence dentro de um dos carros, James vai até uma loja para vender o objeto. Entretanto, o vendedor dispensa a proposta de compra. Depois disso, o filme nos mostra o jovem tentando entrar em um prédio pela janela, mas antes que consiga entrar, Paul aparece e aborda o rapaz, e após o policial liberar James, vemos o jovem averiguando a casa de Alex, e após algumas tentativas de entrar na residência, descobre que a janela do segundo andar estava destrancada. Logo que entra na casa, começa a caminhar nos cômodos, e enquanto estava procurando objetos para saquear, avista os pais de Alex, e ao longo do pedido de desculpas, descobre que o casal não se movia, e assim, torna a recolher os pertences. Porém, houve alguns ruídos vindo do segundo andar. Ainda durante o roubo, James desce até o porão, e graças a isso, encontra inúmeras crianças no local, e assim que elas olham para o rapaz, James sobe até o térreo e começa a recolher os seus pertences roubados. Porém, os pais de Alex começam a perseguir o jovem, e ao longo do desespero, James consegue fugir da casa. Posteriormente, enquanto o moço estava vendendo os itens roubados, descobre que as crianças que ele havia encontrado estavam sendo procuradas, e com isso, começa a ligar para o número de desaparecidos. Porém, a pessoa do outro lado instrui o rapaz a ir até a delegacia. Antes de entrar no local, James é avistado por Paul, e logo que o rapaz corre para dentro de uma floresta, começa a ouvir algumas risadas,
enquanto estava procurando pela origem do som, encontra uma mulher acenando para ele, e graças a isso, James entra em seu abrigo. Enquanto estava se recuperando, o rapaz observa alguém abrindo a barraca, e assim que ela se abre, James ataca Paul com algumas seringas, e enquanto James estava se explicando, Paul coloca o rapaz na viatura e ordena que lhe mostre onde as crianças estavam. Assim que chegam no local, Paul é atendido pelos pais de Alex, e assim que a noite chega, a porta da casa se abre, o policial corre em direção de James, e começa a arrastá-lo para dentro da residência. Em seguida, o filme nos mostra Marcus fazendo compras com seu companheiro enquanto conversava com Justine, e ainda no mesmo dia, vemos o diretor da escola conversando com o responsável pelo Alex, e assim, conhecemos Gladys Lilly. Ao longo da conversa, Gladys revela que era tia de Alex, e com isso, Marcus diz que precisava conversar com os pais do menino, e como resposta, a mulher diz que seus pais estavam com uma grave doença. Em casa, enquanto passava o dia com seu marido chamado Terry Miller, alguém toca a campainha da casa, e assim que Marcus abre a porta, Gladys diz ansiosamente que precisava de uma carona para casa, e ao longo da conversa, Terry convida a mulher para entrar e beber água. Enquanto servia a mulher, Gladys retoma a conversa sobre os pais de Alex, mas ao longo do diálogo, a idosa começa a se cortar com um objeto, e enquanto os homens tentavam socorrê-la, a mulher quebra o objeto e Marcus começa a atacar Terry, e assim que elimina seu companheiro, o homem começa a correr em busca de Justine. Em seguida, o filme nos mostra Marcus correndo pelas ruas, e assim que estava prestes a alcançar a jovem, Archer aparece e impede o homem de eliminá-la. Depois disso, vemos Justine entrando em seu carro, e ao longo de sua fuga, vemos Archer seguindo a dupla. Mas enquanto estava em sua perseguição, um carro em alta velocidade atropela Marcus, e assim que se aproxima do homem, descobre que Marcus estava sem vida. Posteriormente, enquanto Archer e Justine estavam se retirando do hospital, a dupla conversa sobre o que tinha ocorrido mais cedo, e assim, Archer revela para a moça sobre o que tinha descoberto sobre as crianças desaparecidas, e graças a isso, Justine revela que Alex Lilly morava em uma das casas apontadas pelo homem. Após isso, o filme nos mostra o dia a dia do menino Alex, e enquanto estava voltando para casa, seu pai lhe diz que a tia de sua mãe chamada Gladys iria passar alguns dias em sua casa. Antes de dormir, Alex avista a tia de sua mãe entrando na casa, e na manhã seguinte, após ver seus pais discutindo por causa de Gladys, o garoto começa a se arrumar para ir para a escola, mas ao longo de seu preparo, Alex abre a porta do quarto em que Gladys estava e avista a mulher lhe observando. Logo que seu pai lhe deixa na escola, o filme nos mostra o menino realizando uma prova, e assim que o dia se encerra na escola, Alex aguarda seu pai ir até o local, mas depois de algum tempo, decide ir andando até sua casa. Assim que chega em casa, Gladys se apresenta para o menino e é questionada pelo estranho comportamento de seus pais, e após Alex jogar um copo d'água no rosto de seu pai, Gladys ordena que o menino vá para o seu quarto e durma sem jantar. No dia seguinte, assim que Alex desce de seu quarto, Gladys convida o garoto para se unir à mesa com seus pais, e após explicar que era para o menino manter segredo do que estava acontecendo na casa, a mulher demonstra o que aconteceria com seus pais caso ele revelasse o segredo. Ainda no mesmo dia, logo que chega em casa da escola, a idosa ordena que ele alimente seus pais com sopa enlatada, e assim que realiza o serviço, o filme nos mostra o dia a dia do menino. Em uma das madrugadas, Gladys acorda o garoto e pede para que ele a encontre, e assim que iniciam uma conversa, a mulher revela que estava doente e precisará que Alex colete um objeto de todos os seus colegas de classe, e como acordo, o menino pede para que caso ela melhore, que ela vá embora. Na manhã seguinte, o filme nos mostra Alex analisando os objetos de seus colegas, e enquanto a classe estava na educação física, vemos o menino indo até a sala de aula e furtando um desenho de cada criança, mas antes de se retirar, Justine aparece e começa a conversar com Alex, e não muito tempo depois, o garoto consegue despistar a professora. Logo que chega em casa, Alex entrega os desenhos para Gladys, e durante a madrugada, o menino acorda com alguns ruídos na casa, e logo que chega na cozinha, encontra a idosa preparando algo com os desenhos das crianças, e no momento em que a mulher toca um sino, o filme nos mostra as crianças correndo para a casa dos Lillys. No dia seguinte, o filme nos mostra como as pessoas reagiram ao desaparecimento, e após alguns dias, Gladys vai até a escola com Alex e seu pai, e ao longo da semana, a mulher diz para o menino que algumas autoridades iriam até a casa, e com isso, começam a reorganizar o ambiente, e como consequência, Gladys movimenta o grupo de crianças para fora da residência. Após os policiais visitarem o local, o filme nos mostra Alex alimentando seus pais e as crianças que estava escondida, e ao longo dos dias, logo que o menino chega em casa, encontra Paul parado dentro da casa, e em seguida, encontra James também dentro do local, e enquanto estava subindo para seu quarto, Gladys revela que eles iriam viajar, e ordena que ele não entre no quarto da mulher. Ainda no mesmo dia,
vemos Justine e Archer observando a casa do menino, e não muito tempo depois, a dupla vista por chamando-os para entrar na residência, e graças a isso, entram na casa e começam a investigar. E assim que Justine encontra o policial, começa a se aproximar. Porém, a dupla é atacada por Paul e James. Enquanto isso, Alex caminha para o quarto de Gladys, mas assim que ultrapassa uma linha feita de sal, seus pais começam a correr para lhe atacar, e no andar de baixo, vemos Justine sendo atacada por Paul enquanto Archer é atacado por James. Entretanto, ao longo da batalha, Archer avista as crianças desaparecidas. Enquanto isso, o filme nos mostra Alex fugindo de seus pais, e como solução, o menino entra no quarto de Gladys, e assim que Justine estava prestes a ser eliminada por Paul, a jovem recolhe o revólver do policial e o executa, e logo em seguida, executa James e se une a Archer. Assim que se levanta, o homem começa a procurar por seu filho, mas ao longo de sua busca, Gladys o ataca e recolhe seu colar, e no andar de cima, Alex recolhe um objeto de Gladys, sua peruca, e inicia com o ritual. Enquanto Justine estava observando o corpo de Paul, Archer aparece e começa a lhe atacar, e assim que Gladys encontra a dupla, o filme nos mostra Alex finalizando com o ritual, e graças a isso, as crianças sobem do porão e começam a correr para atacar Gladys. Ao longo de sua fuga, uma das meninas consegue alcançar a mulher e a debilitá-la, e com isso, as crianças se reúnem e eliminam a mulher com suas próprias mãos. Devido a isso, Archer retoma sua consciência e começa a procurar por seu filho, e após algum tempo de caminhada, encontra as crianças reunidas em volta do corpo da mulher, e graças a isso, Archer reencontra Matthew, e enquanto isso na casa, enquanto Justine se recuperava, começa a procurar por Alex, e assim, encontra-o junto de seus pais. Posteriormente, a narradora diz que Alex tinha se mudado da casa e permanecia alimentando seus pais com sopa, e revela que todas as crianças da sala do garoto tinham voltado para seus lares, porém, algumas delas não voltaram a se comunicar. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme A Hora do Mal. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!